Qual a primeira frase? Ah, pessoal, eu tenho dificuldade de começar a redação. Vamos facilitar agora. Qual a primeira frase? Como é que eu começo a redação? Com a introdução. O que é introdução? É o momento em que você vai apresentar o seu texto para o examinador. Tem aquela frase? A primeira impressão é que fica? Sim. A introdução tem que ser clara e precisa com relação àquilo que você vai falar. A introdução precisa dizer o seguinte, olha, eu vou falar na minha redação sobre isso, isso e isso. A introdução tem que dizer isso, isso e isso. Se você desenvolve uma ideia no desenvolvimento que não está mencionada na introdução, o teu texto não tem coerência. Vou repetir. Se você desenvolve uma ideia no desenvolvimento que não está explicitamente mencionada na introdução, o seu texto não tem coerência, não tem progressividade. Uma parte não conversa com a outra. Então, vamos lá. Como é que eu vou começar a redação? Retoma-se o tema central. O que é o tema central? O combate às infrações de trânsito nas rodovias brasileiras. Como é que eu vou fazer? Ó, combate às infrações de trânsito nas rodovias deve ser encarado com seriedade. Seriedade. Ponto. O que eu fiz aqui? Eu retomei o tema central. É aquela primeira frase. Pá. Eu não vou usar aqui termos técnicos de redação, não. Estou dizendo só o seguinte. Retome o tema central. O que eu fiz? Eu copiei e colei aqui o tema central. Não foi isso que eu fiz? Só que eu botei uma pitadinha de sal ali, ó. O combate às infrações de trânsito nas rodovias federais. Tirei federais brasileiros e coloquei só nas rodovias. Né? Deve ser encarado com seriedade. Aí o que vem depois? Ponto. É uma frase curta, período curto, em que eu retomo a ideia central, o tema central. Aí depois, conectivo. E aí é que vem, vocês têm que saber usar os conectivos, para você tornar o teu texto mais criativo. Aí vem conectivo. Qual conectivo que eu posso usar aqui? Por exemplo, nesse sentido. Aí, vírgula, nesse conectivo, vírgula. O que eu vou fazer agora? Retomada do aspecto 1. O que diz o aspecto 1? Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. O que eu posso falar? Nesse sentido. Por exemplo, olha qual seria uma boa estratégia aqui. Eu falar, por exemplo, nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal, a sociedade e os indivíduos devem tomar atitudes para combater as infrações. Eu não estou contemplando os três aspectos. Quando eu falo, por exemplo, ó, qual que é a ideia da introdução, né? É retomar o tema e os aspectos. Então, ó, conectivo, retoma o primeiro aspecto, conectivo aqui de novo, retoma o segundo aspecto e retoma o terceiro aspecto. Aí eu falo aqui, ó, crie um contexto lógico, estruturado, com elementos coesivos. Fique calmo, eu vou mostrar para você agora. Nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, né? Tem que ser acompanhado da sigla, o nome do órgão público tem que ser acompanhado da sigla. E lembra, iniciais sempre em maiúsculas, se é o nome de um órgão público, nome de lei, enfim. Nesse sentido, a PRF, tá? A sociedade e os indivíduos têm papel crucial no combate às infrações de trânsito. O que eu acabei de fazer aqui, pessoal? Pergunto para você, tem alguma coisa que está na introdução que não está aqui, nos aspectos?
Ou tem alguma coisa que está nos aspectos e não está na introdução? Não. Tudo que eu falei na introdução aqui, ó, de forma sucinta, rápida, está aqui. É ou não é uma boa introdução? É uma boa introdução. Porque, repito, a boa introdução precisa falar de forma rápida, sucinta, tudo o que está nos aspectos. Eu consegui contextualizar aqui. Eu consegui fazer isso. Eu poderia ter feito de outro jeito, por exemplo, colocado, primeiro, nesse sentido, a Polícia Rodoviária, né, deve adotar medidas no combate às infrações, ponto. Ainda, a sociedade deve auxiliar no combate às infrações e, por fim, os indivíduos, tal, tal, tal. Eu poderia ter feito isso, porém, eu sei que os três aspectos pedem a mesma coisa, só que com atores diferentes. Então, se eu sei disso, eu interpretei o aspecto, eu interpretei o tema, eu sei que eu posso fazer tudo junto. Porque é o mesmo objetivo, combater as infrações, só que com atores diferentes. Então, eu fui inteligente, eu fui perspicaz. Eu vi isso aqui e já contextualizei, para não perder tempo. Tá? Deixa eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Alguém tem alguma dúvida? Está liberado o áudio. Tiago, não entendeu? Stephanie, você entendeu o que eu disse? Entendi, sim, professor. Eu só escrevi aqui para te perguntar se não falta uma vírgula após PRF, antes de a sociedade. Deixa eu voltar lá. Nesse sentido. Ah, sim, a Polícia Rodoviária Federal, vírgula, isso, porque é uma numeração, né? A sociedade, isso, valeu, Stephanie. E os Imagina. indivíduos têm papel crucial no combate às infrações. Tiago, seguinte, cara, a introdução, repito, tem que ser a cara do tema e dos aspectos. Tudo que está lá está aqui, só que de forma mais sucinta. Se, por exemplo, a minha introdução não trouxesse a menção, por exemplo, aos indivíduos, está aqui, o aspecto 3 fala atitudes individuais. Eu entendi. Eu não tenho dúvidas. Ah, tu não tem dúvida? O não foi para não ter dizendo dúvidas. que não entendeu. Professor? Professor? Isso. Francisco, pode falar, irmão. Boa noite. O senhor repetiu infrações de trânsito. O senhor colocou 2 vezes infrações de trânsito. Isso pode acarretar em algum problema? Deixa eu voltar aqui. Pode sim. Aquilo que eu falo para vocês, até tem vários vídeos meus, né, no YouTube em que eu faço a redação, mas eu sempre volto e estou sempre, né, refazendo, tirando, porque na primeira leitura você não consegue identificar isso. Então eu fiz a primeira leitura. E até uma dica para vocês na prática. E uma das coisas que mais a gente coloca nas correções é isso. Aparentemente você não fez a releitura do seu texto, porque veio com tanto erro que se você tivesse relido o texto, você teria identificado aqueles erros, né? Então, eu repeti, não pode estar repetindo assim. Então, de fato, você está certo. Porque eu não fiz a releitura. Quando você escreve rápido, você está pensando parte por parte. Aí você não consegue fazer esses links. Então, não. Vou tirar isso aqui, ó. O combate às infrações de trânsito, as rodovias devem ser encarado com seriedade. Nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal, a Sociedade de Indivíduos, tem papel crucial no combate a esses, vou usar um sinônimo, né? A esses ilícitos. Ou aos ilícitos, né? Aos ilícitos ou praticados nas rodovias. Pode ser. O importante é não estar repetindo a mesma palavra. Correto. Obrigado pela observação. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente continuar? Beleza. Aí a aula vai ficando menos ocupada. Agora só tem 29 pessoas online. Mas é isso aí. O pessoal deve estar cansado. Então, ó,
Vamos continuar agora. Aspecto 1. Como é que eu faço para começar o aspecto 1? Aqui está escrito conectivo de inicialização. O que é um conectivo de inicialização? Tá, eu tenho que saber o valor dos conectivos. Eu chamo também de conectivo com valor inaugural, que eu estou começando alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, primeiramente, Opa, não compartilhei a tela, né? Fica difícil desse jeito, né? Então, deixa eu voltar aqui. Conectivo de inicialização. O que é um exemplo de conectivo de inicialização? Por que eu faço isso? Porque, cara, é o primeiro aspecto. Eu vou desenvolver a primeira ideia lá dos aspectos. Então, é meio que evidente que eu tenho que começar com um conectivo de inicialização. Eu vou iniciar os aspectos. Então, primeiramente, por exemplo, acontece muito isso nas redações, tá? O candidato botou a introdução e bota aqui no primeiro aspecto. Nesse sentido, está errado. Por quê? Nesse sentido, é um conectivo de continuidade. Eu posso continuar uma ideia da introdução. A introdução, não estou desenvolvendo ideia. Estou só apresentando o tema. Eu vou começar a apresentar ideias agora. Então, tem que ser um conectivo inaugural. Então, primeiramente, aí, vírgula. Porque tem que ter a vírgula depois do conectivo, né? Mais, ó, eu botei mais, retomada do aspecto 1. Então, o que fala o aspecto 1? Primeiramente, medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Então, eu posso retomar o aspecto de forma literal, só copiando e colando o que está lá, ou posso fazer uma paráfrase. Não posso? O que é uma paráfrase? É dizer a mesma coisa com outras palavras. Nesse caso aqui, como repete muito infrações, ó, pode ver que a própria banca repete infrações, 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 infrações. Não é legal. Então, posso agora usar da minha criatividade. Então, como é que você tem criatividade? É lendo, é estudando, é problematizando as coisas. Não adianta, eu não vou te dizer, não vou colocar na tua cabeça agora como você ser criativo, não adianta. Né? Primeiramente, o que diz o aspecto 1? Medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Então, primeiramente, a PRF, já citei antes o nome completo, né? Então não preciso mais botar o nome inteiro, boto só a sigla. A PRF adota, ó, primeiramente, a PRF possui importante papel na preservação da lei e da ordem. Olha só, eu não disse a mesma coisa que está aqui, ó, medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. Aí, primeiramente, a PRF possui importante papel na preservação da lei e da ordem. Eu não disse a mesma coisa? Isso, eu parafraseei. Ficou ou não ficou no texto original? Ficou. Bonito, agradável de ler, sem aquele monte de frase pronta, sem repetição. Ficou gostoso de ler. Entendeu? Pronto. O que eu fiz? Conectivo com valor inaugural ou inicial, vírgula, mais contextualização com um aspecto. Pode ser, eu posso fazer a retomada literal, copiar e colar o que está no aspecto 1, ou posso fazer a paráfrase. Nesse caso, repito, eu não trouxe literalmente, porque está muito feio aqui, ó, muita repetição, ó, ia ficar um texto feio. Aí eu parafraseei. Ponto. O que eu vou fazer agora? Eu disse aqui, ó, desenvolva o aspecto com exemplos consistentes e bem fundamentados. 6 a 8 linhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver os argumentos. Desenvolver as medidas. Quais são as medidas? Então, vamos lá para o próprio padrão, para facilitar a nossa vida. Aqueles 3 exemplos lá, ó, que a própria banca deu. Podem ser outros, mas eu vou citar o que a banca deu para ficar mais fácil. Copiei e colei lá da banca. Deixa eu colocar aqui.
facilitar a nossa vida aqui. Professor, mas como é que eu faço para trazer esses exemplos no dia da prova? Aí é que eu falo, antes de fazer a redação, faça o planejamento da redação. Você mesmo vai trazer, pega o aspecto 1, quais são as medidas da PRF? Aí você começa a pensar, aumento efetivo. Aí você anota, aumento efetivo. Ampliação do uso de equipamentos eletrônicos, você anota. Vai tendo ideia, vai colocando. Medida da PRF. Incremento de operações integradas no combate aos ilícitos. Medida da PRF. Qual outra medida da PRF, meu Deus? Campanhas institucionais. Vai anotando. Tenha ideias. Tá? Aí depois você pode filtrar ali, tirar uma, deixar as melhores, mas deixe pelo menos 3 ali. Então, primeiramente, a PRF possui importante papel na preservação da lei e da ordem. A título de exemplo, posso colocar um conectivo, né? É o ideal, colocar um conectivo. Dessa maneira, a instituição pode adotar medidas. Medidas é o que? Não é uma palavra-chave? Medidas. Tá aqui, medidas. Medidas é uma palavra-chave. Né? Dessa maneira, tirar essa fonte verde para ficar melhor. Quando a pessoa tem toque, como eu. Dessa maneira, a instituição pode adotar medidas, vírgula, como o aumento de efetivo, primeiro exemplo. Primeiro exemplo. A ampliação do uso de equipamentos eletrônicos, segundo exemplo. O incremento de operações integradas no combate aos ilícitos, terceiro exemplo. E as campanhas institucionais. Cara, vou dizer uma coisa para você. São 4 exemplos, na verdade, aqui, né? Conhecendo o CESP como eu conheço, de longa data, tá? Tem 6 anos que eu acompanho o CESP como professor mesmo. Antes como aluno, como professor, como candidato. Conhecendo o CESP como eu conheço, se você fizer desse jeito aqui, conectivo, contextualiza o aspecto, faz paráfrase, traz exemplos, tá? Você conquista o examinador. Conquista. Isso aqui é nota máxima. Não tenha dúvida. Tá? Vamos lá. Perceba que eu estou seguindo uma estrutura, estou seguindo uma lógica. Antes de escrever isso aqui, pressuponho que você tenha pensado nessas ideias individualmente e tenha estruturado elas antes de escrever. Na própria folha de redação, lá no dia da prova, você vai pegar, vai fazer isso aqui, você vai fazer desse jeito aqui, Enfim, não dá para abrir aqui. Você vai estruturar as ideias antes. Não começa a fazer uma redação à toa. Não faz um negócio aleatório, vou fazer do jeito que der, eu faço. Não, planeja antes. Ou você estuda de forma aleatória. O ideal é você fazer um planejamento, pelo menos semanal, ali, para você estudar um pouquinho todo dia e já saber. Porque olha o trabalho que dá. Você começa. Isso acontecia comigo, tá? Às vezes eu ia estudar e não sabia o que eu tinha que estudar. O que acontecia? Eu não estudava, porque eu não sabia, não tinha planejado. Aí você fica, meu Deus, eu tenho que estudar. Começava a estudar português aleatoriamente. Aí depois, não, agora eu vou estudar matemática. Não, agora eu vou para informática. Não ia para lugar nenhum, porque eu não tinha um plano. Eu não sabia onde eu ia chegar. Então, quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, antes de fazer redação, planeje. Agora vamos para o segundo aspecto. De novo, a mesma estruturazinha, conectivo, só que agora eu tenho 2 possibilidades. Ou um conectivo de continuidade, porque eu estou continuando a ideia, na mesma lógica da anterior,
ou um conectivo de adversidade, porque pode ser que a ideia que eu vou falar agora seja contraditória à ideia anterior. Nesse caso, não é contraditória, é continuidade. Mas, às vezes, a redação traz aspectos que têm uma ideia de adversidade. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei conectivo de continuidade ou adversidade. Pessoal, mas o que é um conectivo de continuidade? Nesse sentido, ou ao ademais, entendeu? Ou pode até, tem uns conectivos até bonitinhos, assim, né? Nessa toada, são mais jurídicos, né? Não recomendo, mas tem gente que usa. Então, entenda o valor dos conectivos. O que é um conectivo de adversidade? Um entretanto, um porém, um todavia, um contudo. Isso é adversidade. Quando a ideia anterior não é na mesma linha da que eu vou falar agora. Que não é o caso aqui. Então, eu vou usar um conectivo de continuidade. Então, o que seria um conectivo de continuidade? Seja simples, ademais. Demais, vírgula, não esquece da vírgula. De novo, o que eu vou fazer agora? Vou trazer o aspecto. Qual o aspecto 2? Ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. Ademais, a sociedade pode e deve auxiliar as autoridades. Pode e deve auxiliar as autoridades sociedade. Pode e deve auxiliar as autoridades na preservação, eu vou repetir preservação, né? Eu já falei aqui em cima. Ou no respeito às leis de trânsito. Repetir trânsito, mas não tem problema. Assim, aquilo que meu avô dizia, né? Tudo demais é demasia. Demais, você não pode repetir demais. Fica um texto chato, cheio da mesma palavra o tempo inteiro, na mesma linha, 2 palavras repetidas. Eu falei trânsito aqui e falei trânsito aqui em cima de novo. Deixa eu procurar se eu falei de novo trânsito. Não falei, Tá? Não falei de novo. Então, só uma repetição. E a hora que está distante, a primeira palavra trânsito está aqui na primeira linha, a outra está aqui já na 10ª. Então, não tem problema isso. O que é ruim é muita repetição. Tá? Ademais, a sociedade pode e deve auxiliar as autoridades no respeito às leis de trânsito. Ponto. O que eu fiz? Aquela mesma estrutura. Conectivo, vírgula, e contextualizo o aspecto. Pode e deve auxiliar as autoridades no respeito às leis de trânsito. Vou fazer de novo aquela ideia lá. Vou pegar os exemplos da própria banca. Olha os exemplos da banca, Grava uma coisa na sua cabeça. Sempre depois de um ponto, de encerrar um período, que esse aqui é um período, né? Encerrado com ponto. Preze pelo uso de conectivos. Pode ver, Ponto, conectivo. Ponto, conectivo. Ponto, vou colocar um conectivo. Entendeu? Inicie um novo período com um conectivo. Desde que esse conectivo seja coerente, tenha uma lógica, esteja amarrado, tá? Repito, sempre começa um período com um conectivo. Quando é que você termina um período? Com um ponto. Então, terminou um período, já começa outro com conectivo. Eu comecei um período com conectivo. Eu comecei um período com conectivo. Entendeu?
Grava isso. Ademais, a sociedade pode e deve auxiliar as autoridades no respeito às leis de trânsito. Pensando nisso, campanhas de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada podem ser implementados. Professor, eu posso aqui trazer um exemplo prático de uma campanha? Pode. E deve, até melhor. Então, por exemplo, eu quero que vocês me ajudem agora. Alguém me dá um exemplo de uma campanha real, que a PRF ou a sociedade, não é a PRF, é a sociedade, que a sociedade já fez para conscientização no trânsito? O que, sei lá, alguma ONG ou alguma instituição privada fez? Me dê um exemplo aí. Alguém me ajuda. Semana do Trânsito. Mas o que é a Semana do Trânsito? Quem foi que fez a Semana do Trânsito? Na perspectiva da sociedade. Uma instituição privada fez. Ninguém tem ideias? Não, tá, palestra em colégio, eu sei. Eu quero uma coisa real, um exemplo real, para deixar aquele exemplo mais consistente. Tá, ninguém não vai sair, mas vamos lá. O ideal seria você fazer isso, ó. Fazer isso aqui, ó. Pessoal, eu só vou terminar a redação e a gente termina a aula, para vocês ficarem liberados para dormir, tá? Ó, pensando nisso, campanha de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada podem ser implementadas, vírgula, a exemplo disso, do exemplo real, exemplo da campanha feita pela, sei lá, instituição tal em 2020. Show! Você exemplificou a ideia, entendeu? Você traz um exemplo real. Isso fortalece o argumento. Eu não vou colocar, não. Só para vocês lembrarem, porque realmente não me vem na cabeça agora um exemplo. Tá? Mas é ideal fazer isso. Tá? Pensando nisso, campanhas de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada podem ser implementadas. Ponto. Além disso, de novo, ponto conectivo. Além disso, palestras em entidades privadas com ampla divulgação e o envolvimento com escolas públicas e privadas em busca da conscientização da sociedade contribuem de maneira efetiva para o combate aos crimes nas estradas brasileiras. E aí não vem me dizer que estrada é diferente de rodovia, não, né? Aqui não é aula de legislação de trânsito, tá? Vou reler. Ademais, a sociedade pode e deve auxiliar as autoridades no respeito às leis de trânsito. Pensando nisso, campanhas de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser implementada podem ser... Campanha de iniciativa privada para aumento da conscientização da conduta a ser praticada podem ser implementadas. Tá. Além disso, palestras em entidades privadas com ampla divulgação e o envolvimento com escolas públicas e privadas em busca da conscientização, de novo, conscientização, né? Em busca da formação da sociedade, contribuem de maneira efetiva com
contribuem para. Pode ser para. Contribuem de maneira efetiva para o combate aos crimes nas estradas brasileiras. Tá? Emerson, campanhas na TV com imagem de acidentes. Boa. É um exemplo, né? Você podia ter citado, exemplo da campanha publicitária veiculada nas TVs brasileiras, né? Mostrando acidentes, enfim. Podia ser um exemplo. Beleza. Vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando tem uma lógica, tem um começo, tem um meio e tem um fim? A introdução tem uma lógica. O aspecto 1 tem uma lógica. Se você seguir aquela lógica, show. O aspecto 2 tem outra lógica. É uma lógica parecida com 1, mas tem uma lógica. Seguiu aquela lógica, conectivo, retomada do aspecto, sempre colocando conectivo depois do ponto e trazendo exemplos. Não tem uma lógica? Isso é esqueleto. Agora, esqueleto sem carne, sem substância, não segura em pé. Não segura em pé. O esqueleto sozinho não segura em pé. Só se você amarrar ele assim, colar na parede, entendeu? Aí funciona. Mas se não tiver assim, não funciona. Tá? Beleza. Vamos voltar. Outra coisa que eu recebo muito, professor, mas essa redação passou de 30 linhas. Meu amigo, isso aqui é um treino, não é uma prova, não. Olha o tamanho dessa fonte. Né? Tá, mas o que me garante que minha letra, com a minha letra, que é menor, não ia caber nas 30 linhas, entendeu? Ah, mas com a minha letra coube 40. Tá, mas a tua letra, a minha letra é diferente da tua. Então, todo dia eu recebo isso. Professor, mas passou de 30 linhas. Meu amigo, eu quero mostrar como é que faz. Tá? No computador é diferente da folha. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Beleza. Ó. O que eu vou fazer agora? Aí vem a resposta para aquela pergunta que é clássica também da conclusão. Professor, eu posso fazer uma conclusão? Deve. Mas aí é que mora a questão. Como eu faço a conclusão numa redação do CESP? Como? Pega o terceiro aspecto e faz uma conclusão abordando ele. Faz isso, não tenha medo. Ah, professor, mas se eu fizer isso, a banca vai tirar ponto. Não tira. Tira ponto se você tratar de maneira superficial os aspectos. Se você trouxer só 2 exemplos, pouco fundamentados, entendeu? Se você trouxer um exemplo quando ela pede 2, 3, quando ela bota no plural, você traz 1, isso tira ponto. Agora, colocar um conectivo conclusivo e abordar o terceiro aspecto não tira ponto, não. Tá? O que tira ponto é você abordar parcialmente o tema ou fugir ao tema. Isso tira ponto. Tá bom? Então, muito cuidado. Então, ó, vou começar o terceiro aspecto. O que o terceiro aspecto fala? Ó, atitudes individuais para a diminuição das infrações. Veja, a própria banca já me dá o que ela quer. Ó. Ela me deu 3 aspectos. Se ela me deu 3 aspectos, o terceiro aspecto é o último, não é? O que eu faço com o último? Eu concluo. Se é o último aspecto, eu vou concluir o texto com o último aspecto. Isso é o modo CESP de ver a redação. Tá? Pessoal, mas se eu quiser colocar uma conclusão lá separada, abordo o terceiro aspecto e faço uma conclusão lá de 4 linhas. Cara, se você tiver certeza de que os teus argumentos resolveram bem os aspectos 1, 2 e 3, com exemplos, com essa contextualização certinho, e sobraram 4 linhas, aí você pode fazer. O que eu acho difícil, porque para você trazer exemplos e fazer isso aqui, ó, nos 3 aspectos, muito provavelmente você vai ter tomado as 30 linhas para resolver com certeza, convicção, o que está nos 3 aspectos. Eu acho difícil sobrar linha. O que é que dá ponto? É resolver os aspectos.
Então, se preocupe primeiro em resolver os aspectos. Se sobrar linha, tudo bem. Então, o ideal é você usar o terceiro aspecto como conclusão. Tá? Por fim, de novo, contextualização do aspecto. O que o aspecto 3 fala? Atitudes individuais para a diminuição das infrações. Por fim, atitudes individuais também possuem demasiada, isso aqui da minha cabeça, tá? Estou criando aqui. Possui demasiada importância no atual contexto. Pronto, contextualizei. Atitudes individuais, é ou não é a palavra-chave? É. Tirei daqui, ó. Tá? Posso até melhorar aqui, ó. Por fim, atitudes individuais também possuem demasiada importância para a diminuição dos ilícitos. Eu estou tentando encontrar um sinônimo para trânsito, mas não estou conseguindo. A cabeça já está dando tilt. Alguém pode me ajudar? Com um sinônimo de trânsito? Vocês conseguem entender, cara, que redação é um negócio meio doido, né? Tipo, tem fórmula da gente melhorar. Olha aí, tráfego, boa. Um bom exemplo, um bom sinônimo, né? Tem como melhorar a lógica, tem como dar uma racionalidade? Tem, mas chega uma hora que você tem que ter vocabulário, tem que ter carcaça, né? Então, vamos lá. Circulação, afluência, boa. Boa, Stephanie. Mobilidade rodoviária, show, Wagner. Isso aí. Olha as ideias surgindo. Olha quando a gente está junto, a gente pensa melhor, né? Só que no dia da prova não tem como fazer isso, né? Então, vamos lá. Por fim, atitudes individuais também possuem demasiada importância. Vou tirar esse demasiada, né? Possuem. Deixar mais simples. Possui grande importância para a diminuição dos ilícitos. Deixa eu voltar para os sinônimos aqui, já esqueci. Ai, meu Deus. No tráfego, como é que eu vou encaixar? Para a diminuição dos ilícitos no tráfego. De veículos. Por fim, atitudes individuais também possuem grande importância para a diminuição dos ilícitos no tráfego de veículos, ou no contexto do tráfego de veículos. Pronto, o que eu vou fazer agora? Repito, trazer mais exemplos, sempre lembrando dos conectivos. Dessa forma, ou assim, estou concluindo mesmo, né? Assim, aí vamos lá para os exemplos da banca. Vou jogar aqui agora. Assim. A banca fala assim, a própria conscientização da conduta correta a ser praticada. Vamos melhorar essa aqui? Assim, por exemplo, vírgula. Por que esse por exemplo está entre vírgulas? Porque é um adjunto adverbial. Né? Então, se está deslocado, tem que ficar entre vírgulas. Assim, por exemplo, no lugar de a própria conscientização, eu boto a autoconscientização, né? Assim, a autoconscientização
conscientização. E aí não tem mais o hífen, né? Assim, por exemplo, a autoconscientização da conduta correta a ser praticada, além da participação em atividades educativas de trânsito e o envolvimento voluntário, estou melhorando, em atividades de ajuda. Olha, perceba que a própria banca, ó, a própria banca repete, ó, várias vezes, ó, trânsito, trânsito. Então, quem sou eu, né? Se a banca está repetindo, quem sou eu para questionar? Não é mesmo, pessoal? Se a própria banca repete a mesma palavra várias vezes, quem sou eu? Mero mortal, né? Então, por fim, atitudes individuais também possuem grande importância para a diminuição dos ilícitos no contexto do tráfego de veículos. Assim, por exemplo, a autoconscientização da conduta correta a ser praticada, além da participação em atividades educativas de trânsito e o envolvimento voluntário em atividades, de novo, repetiu também, ó, atividades, né? Não sou eu que estou repetindo, é a banca. Em envolvimento voluntário no apoio. O que é esse envolvimento voluntário no apoio a vítimas de trânsito? Um cara, sei lá, tá passando na rodovia, acontece um acidente, tu para o teu carro, vai lá, ajuda a pessoa, liga para o SAMU, presta um primeiro socorros ali. Isso é atitude individual. Tá? Para terminar a aula, eu vou reler a redação, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. A redação aqui desse concurso, só para a gente ler rapidinho e tirar algumas lições. Esse candidato aqui, deixa eu botar a tela aqui para vocês. Esse candidato aqui, nesse concurso da PRF, ele tirou essa nota aqui, ó. Apresentação, estrutura, 0,75 de 1 ponto. Vou explicar para vocês por que ele tirou essa nota. Medidas da PRF no combate às infrações, de 7,583. Ações da sociedade, de 6, só 3. Ó, só metade da nota. E atitudes individuais, de 6, só 2. Ele ficou com 11,37. Na rabeta ali. Na rabeta. Vamos ler a redação dele? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto, então eu vou ler aqui, ó. Vamos lá, vamos entender a nota baixa dele. Primeira informação, por que ele tirou só 0,75 de 1 na apresentação? Olha a folha dele, olha o tanto de rasura. Ó, pessoal, mas só disse que não tem problema se rasurar. Não tem problema se você rasurar, mas olha a quantidade de rasura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rasuras. Olha as margens, olha o espaço, ele quase não tem espaço para introduzir os parágrafos. Olha quantos parágrafos tem no texto desse cara. 1, 2, 3, 4, 5. Redação com 3 aspectos só pode ter 4 parágrafos. Tem 5 parágrafos aqui. Enfim, o texto não é legal. Visualmente não é legal. Mas vamos ler. Vamos ler. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Atualmente, no Brasil, há debates entre a população e as autoridades públicas sobre o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Para um melhor entendimento sobre esse tema, faz necessária análise de alguns tópicos, conforme a seguir. Olha o que esse cara falou aqui. Olha, ó. Para melhor... Eu vou voltar daqui a pouco a tela melhor, tá? Para melhor entendimento sobre esse tema, faz necessária análise de alguns tópicos, conforme a seguir. Pergunto para vocês. Ele fez aquela coisa, a introdução dele.
Diz exatamente o que está nos aspectos? Não diz. Diz uma coisa ou outra, mas não fala da ação da PRF, não fala das ações individuais, das ações da sociedade, não fala, não traz essas palavras-chave. Então a introdução dele ficou ruim. E ainda fala, para melhor entendimento, faz necessário analisar os tópicos conforme a seguir. Cara, isso aqui não é um texto, é uma redação. Então, cuidado, segue aquele padrão que eu te ensinei, tá? Confia em mim. Mas vamos lá. Agora o que ele vai falar? Ó, de início, ele fez começou com um conectivo inaugural, né? Inicial, de início, vírgula. É importante ressaltar medidas adotadas pela Polícia Rodoviária Federal no combate às infrações de trânsito, no âmbito das rodovias federais brasileiras. O que ele fez aqui? Ele fez a estratégia correta. Conectivo, vírgula, e ele usou a primeira estratégia que eu disse, que é a colagem do aspecto. Eu posso colar ou posso parafrasear. Eu parafraseei. Achei melhor. Ele colou. Beleza, não tem problema. O que ele vai fazer agora? Ele vai desenvolver o argumento. Aí ele, ó, ponto. Nesse sentido, conectivo, vírgula, a PRF pode realizar medidas preventivas e repressivas para realizar esse combate. Medidas repressivas e preventivas, beleza. Como exemplo de medidas preventivas, pode citar a realização de campanha a respeito desse assunto, um exemplo, de projetos de educação sobre o trânsito, segundo exemplo, de levantamento estatístico sobre acidentes de trânsito, decorrente de infrações de trânsito, de novo, trânsito, repetindo a mesma palavra o tempo inteiro, né, ó. 3. Como exemplo de medidas repressivas, pode citar a fiscalização de trânsito, de novo trânsito, repete de novo, que tem como finalidade flagrar motoristas praticando infrações de trânsito. Ele já repetiu o trânsito umas 10 vezes. Entendeu o que é o ruim? É isso aqui. Repetição. Eu achei, ó, e aí eu digo, às vezes quando o texto é bom, quando o conteúdo é bom, a banca fecha os olhos para a letra, fecha os olhos para falta de para a imagem, porque o conteúdo é tão bom que a banca fecha os olhos. Ao passo que, às vezes, o teu conteúdo é bom, mas ele está tão mal feito que a banca dá nota baixa. Foi o que ele fez aqui. O conteúdo dele é bom, ele traz muitas medidas da PRF, ele trouxe umas 6 aí. Ele dividiu entre repressivas e preventivas, mas ele repete tanta palavra trânsito, ele rasura tanto o texto, que o examinador já olhou assim, lembra que eu falei? O cara vai olhar a tua redação e ele já vai ficar com preconceito. Ele já vai ler teu texto chateado. Você não está ajudando o examinador a corrigir a tua redação. Isso é injusto? É. Não deve ser assim. Mas são seres humanos que estão corrigindo a tua redação. Ele pode estar na 40ª correção do dia, está cansado, está estressado. E ele se vê diante de uma redação como essa, repetindo a mesma palavra várias vezes, com rasura. Entendeu? E aí ele dá nota baixa. Lembra que ele falei? Ele de 7, ele ficou por 5,88. Ele poderia ter ficado com nota máxima se tivesse mais organização, se usasse os conectivos, usou o conectivo correto, mas se ele tivesse mais essa manha, sabe? De não repetir palavra, de reler o texto, usar sinônimos, tá? Deixa eu voltar só para ver como é que tem alguma dúvida. Às vezes a gente está falando aqui. Tá tudo certo aí, né, pessoal? Tá dando para ver? Tudo certo? Show? Só dá um ok aí, para eu voltar lá. Como essa é a nossa última aula de técnica, eu vou dar uma estendida, tá? Dá um ok aí, pessoal? Tá tudo certo? Beleza. O povo tá dormindo já. Pronto, vamos voltar lá. Aí, ó. Contudo, veja que ele usou a estratégia do conectivo com valor adversativo, né? De oposição. Tá, cabe esse contudo aqui? Vamos ver, vamos entender. Será que ele apresentou uma ideia oposta anterior, contudo, para um combate mais eficiente às infrações de trânsito nas rodovias federais, é necessário o auxílio da sociedade. Opa, cabe contudo aqui? Não cabe contudo. Porque uma coisa não é oposta à outra.
o auxílio da sociedade está em consonância com a ação da PRF, e não o contrário. Então, eles vão conectivo errado. Com tudo não é com tudo, tá? Deveria ser um conectivo com valor de continuidade. Teria um assim, nesse sentido, ou dessa maneira, tá? Aí ele contextualizou, né, a questão da sociedade, traz palavra-chave correta. Como exemplo de ações da sociedade que auxiliem nesse combate, lembra que ele tirou só 3 pontos de 6 nesse ponto aqui. Vamos entender por quê. Como exemplos de ações, em 18, ó, de ações da sociedade que auxiliem nesse combate, citam-se ações de conscientização da sociedade. Está repetindo a mesma coisa, né? Ó, sobre as consequências causadas pelo cometimento de infrações de trânsito e participações da população em estudos e projetos de educação de trânsito. Olha o que eu acabei de te mostrar. Ele trouxe 2 exemplos e ficou só com 3 pontos de 6. Se ele tivesse trazido 3 exemplos, ele tinha tirado nota máxima. A banca pede ações da sociedade, ações no plural. Aí você pensa só 2. Ele citou só 2 e ficou só com 3 pontos de 6. Então, faz o que eu estou te dizendo. Traz 3 exemplos. Entendeu? Além de repetir de novo as mesmas palavras o tempo inteiro, ele só traz 2 exemplos. Tá? Aí vamos lá, limite 2. E aqui foi o último aspecto, que ele só tirou 2 pontos de 6. E aí eu vou reforçar o que eu acabei de dizer sobre a conclusão. A importância de usar o último aspecto como conclusão e não fazer uma introdução, uma conclusão separada. Vamos lá. Além do citado anteriormente, nota-se que atitudes individuais são fundamentais para a diminuição das infrações. Ó, o que o aspecto 3 pede? Atitudes individuais. Quantos pontos vale o terceiro aspecto? 6. Tá? Vamos lá. Nesse contexto, são necessárias ações individuais no sentido de ensinar, ó, tudo riscado, ó, condutas corretas e reprovar condutas inadequadas realizadas no trânsito para pessoas próximas. Ponto. Cadê os exemplos? Ele não traz nenhum exemplo, ele só disse que tem que ter ações individuais e tal, mas que ações? O que ele acabou de fazer? Ele pensou assim, eu tenho que terminar o aspecto 3 para poder concluir, fazer uma conclusão. O que ele acabou de fazer? Ele perdeu a oportunidade de tirar nota máxima no aspecto 3, porque ele pensou, tem que fazer conclusão agora. E a conclusão não pode ser o aspecto 3. Ele tomou no rabo aqui. Desculpa a expressão. Ele perdeu 4 pontos porque ele usou a estratégia de pegar uma conclusão e não abordar a conclusão no aspecto 3. Se ele tivesse feito isso que eu acabei de falar para vocês, ensinar para vocês, usar o aspecto 3, a partir da linha, ele parou aqui, ó, na linha 26, ó. Pegar essa linha 27, 28, 29 e 30 e trouxesse exemplos de ações individuais no combate às infrações, ele tinha tirado nota máxima. Mas não. Ele seguiu a lógica de pegar, não, vou botar 3 linhas aqui para o aspecto 3 e mais 3 para a conclusão. Se ferrou. Entendeu, pessoal? Então, ó, o que eu mostro, aquela história, eu mato a cobra e mostro um negócio, né? Por que ele errou? Isso aqui não é uma análise minha, tá? Isso aqui foi a banca que disse. A banca disse, olha, conclusão tem que ser o aspecto 3. Stephanie, parece que esse candidato fez a redação direto na folha de resposta. Também acho. Porque está tudo riscado, ele não planejou, foi fazendo à toa, aleatório, sem planejar, sem cuidar, e aí teve que ir riscando. Olha quantas linhas ele perdeu só nesses riscos. Ó. Se ele não tivesse riscado tanto, ele teria ganhado mais umas 2 linhas. Teria trazido mais exemplos, né? Enfim. Então, vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Na prática, usem aquelas estratégias que eu disse para vocês, estruturem antes de escrever a redação, com exemplos, estruturem antes, planejem antes de escrever, para não acontecer isso aqui. Você começar a escrever aleatoriamente, aí, não quero mais falar sobre isso aqui não, aí risca. Por falta de treino, por falta de planejamento do tempo. Tá, pessoal? Eu vou colocar esses arquivos aqui para vocês lá,
tá? Se alguém tiver alguma dúvida agora, já tira para a gente concluir a aula.